Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. E hoje eu estou recebendo com muita satisfação aqui no programa o coach Gleidson Gonçalves Silva. Seja muito bem-vindo, viu, Gleidson? É um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu, gratidão pelo convite. Realmente estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. E nós mais ainda, porque o Gleidson, além de contar um pouco da história dele, da trajetória de vida, vai dar dicas para você entrar com o pé direito em 2019. Algumas pessoas entram no ano, né, Gleidson, querendo fazer e acontecer, traçam, este ano eu vou ficar mais magra, este ano eu vou ter um corpo assim, este ano eu vou conquistar a minha casa, enfim, várias metas, mas não conseguem no final do ano. E aí você vai entender aí de casa o porquê algumas pessoas não conseguem, mesmo fazendo o planejamento, não conseguem atingir as metas. Sim. Mas antes de falarmos sobre coach, de você dar essas dicas aí que vão ser valiosas, gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história, já que é a primeira vez que você vem no programa, né? Muito bem. Sou grato a você, sou grato a vocês de casa pela oportunidade, por termos esse momento. E é muito interessante quando você fala de contar um pouco da história. A nossa vida é feita de memórias. E fazendo memória, eu vim de uma família tradicional, nasci e fui criado no bairro Santa Cruz durante um bom tempo da minha vida. A propósito, eu nasci no dia 6 de novembro de 1980 e o meu parto, quem fez foi uma parteira dentro do banheiro lá de casa, só depois que eu fui acolhido na casa de saúde. Olha Sim. Só. E viveu ali por quanto tempo? Até os 7 anos aproximadamente, eu vivi no bairro Santa Cruz. Depois fui morar na rua Doutor Maninho, ficamos ali por um tempo. Por fim, moramos no Polivalente, hoje, bairro Nossa Senhora Aparecida. Tenho muitas histórias da infância gostosas de se contar. O que, por exemplo, assim, que te marcou na infância? Assim? As brincadeiras de pique. Inclusive, tem uma brincadeira, talvez você de casa conheça, talvez não, cair no poço. Cair no poço. Cair no poço era uma brincadeira entre meninos e meninas, e o grande lance da brincadeira era o momento em que você conseguia dar um beijo em uma menina. Aquele beijo singelo, aquele beijo no estilo Sandy Júnior. Aí vinha, caiu no poço. Sim, quem te tira, meu bem. Então, assim, tudo bem que os beijos eram meia boca, só que valia a pena. Então, foram momentos marcantes. Nossa, na infância. Há muito tempo eu nem lembrava dessa brincadeira, mas é verdade, tinha mesmo. E outros piques também, pique salve, pique ajuda. Eu me lembro de uma ocasião em que nós brincando de pique salve e dando a volta no quarteirão, um colega sentado e brincando com algumas pedras, a tiradeira, ele acertou bem na minha testa e aquela empolgação toda da brincadeira, eu não fiquei nem aí para aquilo que tinha acontecido, amarrei uma camisa no estilo Rambo e continuei a brincadeira, continuei a correr. Resultado, foram 4 pontos na testa mais tarde. Era muito Peralta? Muito Peralta, porém esse mais comedido. Eu explico isso. Eu fazia as baguncinhas mais na calada, mais no silêncio. Apanhava muito? Apanhei, assim, fortemente 3 vezes. Inclusive, a terceira delas foi a mais engraçada. Eu fui educado por um período da minha vida pela minha avó materna. E a minha avó, dentre outros valores, sempre me ensinou: meu filho, não coloque apelido em ninguém e não permita que pessoas coloquem apelido em você. Olha que ridículo. Um amigo meu, da época, resolveu me chamar de Beterraba. Beterraba? Beterraba. Porque você gostava ou nem explicou por quê? Esse é um caso interessante. Naquela época, eu não sei por que motivo, meu nariz sangrava muito à toa. Pegava um solzinho e sangrava. E eles não conseguiam encontrar um apelido para mim. E esse meu colega teve a criatividade, vai ser Beterraba. E criança sempre coloca mesmo essa fase, né? E o curioso, a gente tem que respeitar mãe e pai. Adivinha o que eu fiz? O quê? Eu disse para ele que Beterraba era a mãe dele. E aí começou a confusão, começou a briga de criança, adolescente. E me lembro que chegou aos ouvidos da minha avó, que é o netinho querido dela, estava brigando na rua. Nossa. E a minha avó não era muito de conversa, inclusive conta a história lá de casa, que ela é descendente de índio, foi pega no laço.
ela já chegou me laçando, na realidade, literalmente. Então, me batendo com uma planta chamada espada de São Jorge. Nossa, conheço. Eu não consigo nem lembrar sem me emocionar e sem sentir as dores nas costas. A memória ficou gravada. Fortíssima. E o meu colega apanhando da mãe com um rei. O pessoal mexia com cargueiro de lenha, aquela coisa toda. E nós tínhamos um lema entre os adolescentes e crianças. Aquele que chorar primeiro, ou aquele que desistir primeiro, perdeu. Então ninguém chorava. Ninguém chorava, até que nós entramos em acordo ali, acenando com a cabeça, vamos embora, porque, enfim, os calombos já estavam crescendo. Realmente foi muito marcante. Sim. E mesmo assim eu sou grato à minha avó, sou grato inclusive à mãe do meu colega, porque, embora naquele momento para nós tenha sido doloroso, foi uma maneira que elas encontraram de mostrar pra gente que precisa respeitar os outros. Então, assim, são valores que eu carrego até hoje comigo. Sim. Agora, eu achei interessante, o Gleidson me disse que tinha muito medo de falar em público. Nem parece, né? Fala com tanta eloquência e, de repente, ele me disse isso, que tinha medo de falar em público. E como que você conseguiu superar este medo que assim, se não é o primeiro, é o segundo maior medo, né, de todo mundo? Sim. Geralmente, Panesca, até é interessante você falar sobre isso, fala-se que um dos maiores medos do ser humano é andar de avião, o outro a morte, e talvez o terceiro, ou para algumas pessoas o segundo, seja falar realmente em público. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa desenvoltura, mas nem sempre foi assim. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que se você sente um frio na barriga, sente um medo de falar em público, isso é um bom sinal. Quer dizer que você é humano, quer dizer que você é ser humano. E tem um caso muito interessante que aconteceu, eu contava com os meus 16 anos na época, estava ali na igreja Senhor Bom Jesus, no bairro Santa Cruz, participava de um grupo de jovens, e quase começando a missa, o padre fez um sinal para mim. Se eu fosse lembrar de uma música, seria aquela, Vem Neném. E eu subi correndo lá pro altar para ver o que estava acontecendo, achando que era para carregar alguma coisa, sempre fui muito solícito. E ele disse assim para mim, Gleidson, faz a primeira leitura. Não. Eu, como assim? Meu colega que faria a primeira leitura deu um piriri, precisou sair. E sobrou para você. E sobrou para mim. Sabe aquela situação, talvez você já passou por ela, talvez não, de você olhar para uma multidão de umas 250 pessoas e a multidão crescer perto de você, parecer que você está diante de um público aí de 1000 pessoas? Nossa. Foi o que eu senti. Eu sentia calafrio, dava taquicardia, mão suava, mão gelada. Foi a primeira vez que eu tomei água do padre. Eu comecei a ver as coisas de uma forma tão inusitada que eu fiquei tonto. E aí eles me assentaram ali do lado do padre, me deram um pouquinho de água. Água provavelmente era água benta, porque assim, foi um milagre aquilo. Eu segurei no ambão, que é uma estante que a gente usa para colocar a Bíblia. Eu lembro que era o livro de Eclesiástico. Eu comecei a fazer a leitura motivado pela dona Eunice, que era uma vizinha nossa, que fez assim para mim, ó. Te deu uma força. Só que do jeito que ela falou, foi mais ou menos assim, ó. Vai lá, você... Foi câmera lenta. Câmera lenta para mim. O estresse que você estava ali naquele momento, talvez, né? Altíssimo, altíssimo, enorme. A partir daquele momento eu tomei uma decisão. Eu preciso me expor mais a situações em que eu desenvolva a capacidade de falar com mais de uma pessoa. Sim. E aí foi uma jornada. Já que nós estamos falando de dica, então dica para quem tem medo de falar em público. Legal. A primeira dica que eu dou para você aí de casa é a seguinte. Sentir medo é natural. O medo é próprio do ser humano. Agora, permanecer no medo é uma decisão. Então, a primeira dica é controle de respiração. Parece incrível, é algo tão simples. Porém, o simples fato de você respirar pelo nariz e soltar pela boca, né? Já começa a oxigenar o seu cérebro, começa a te dar condições de você começar a conversar, começar a falar, começar a se abrir. Acalma a mente. Sim. Né? Uma segunda dica é você preocupar-se mais com as pessoas e menos com você mesmo, menos com você mesma. Gleidson, como assim?
Você já reparou que quando você presta muita atenção no seu cabelo, na sua roupa, você deixa de dar atenção para o outro? Então, você dar valor à pessoa que vai ser o seu interlocutor faz todo sentido, também contribui para essa desenvoltura, contribui para você se soltar. Obviamente que se você vai fazer uma pregação em uma igreja ou vai dar uma palestra profissionalmente, os outros 50% referem-se a você realmente preparar, aprender o conteúdo, ler. Porém, na hora H, quem não sente as borboletas no estômago, literalmente falando, não sente frio na barriga, não é ser humano, desculpe. Agora, lidar com isso, são esses passos simples. Respiração profunda, respeitar as pessoas. Uma outra coisa, interagir com as pessoas também faz todo sentido. O simples fato de você, depois que cumprimentar o público, perguntar um ou outro como ele está se sentindo, perguntar, por exemplo, o que ele está buscando ali, naquele momento, naquela palestra, naquele treinamento, naquele evento, ou às vezes numa reunião de grupo mesmo, uma reunião familiar, que tem ali entre 10, 15 pessoas, porém, de repente você não tem tanta convivência assim, e fica com medo dos pré-julgamentos, quer seja do cunhado, da cunhada. Tem uma frase que eu aprendi com um amigo meu, às vezes tem um receio de falar diante da sogra coral. Tudo bem que tem algumas sogras que são bacanas, inclusive a minha também é. Então, preocupe-se menos com você e ocupe-se mais com os outros. Sim, bacana a dica. Bom, nós vamos então agora para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais dicas do Gleidson. Ele vai contar também um pouquinho mais da trajetória dele. Já já voltamos. Hoje no Doctor Entrevista eu estou recebendo o coach Gleidson. Ele veio aqui contar sua trajetória de vida, dar algumas dicas também. Começou dando algumas dicas no primeiro bloco. Eu vou só resumindo aqui um pouquinho, porque é tanto assunto que nós temos que falar, mas o Gleidson é catequista, né? Hoje na paróquia
Paróquia Nossa Senhora da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Conceição. Ele já teve programa de rádio, uma rádio comunitária, que esse já era lá no Santa Cruz, No né? bairro Santa Cruz. Bairro Santa Cruz. Uma parte da minha adolescência, início da juventude. Sim. Todo ano, já são, acho que são 4 anos, ele trabalha com um curso de férias para educadores populares. Sim, é uma iniciativa de alguns amigos e desde 2016 nós realizamos uma vez por ano este encontro. Geralmente ele tem como base a campanha da fraternidade, o tema da campanha da fraternidade. Inclusive, para o ano de 2019, fraternidade e políticas públicas. Esse é o eixo. E além do tema central, são trabalhadas oficinas diversas, desde uma oficina de teatro até oficinas de construção de projetos. É um programa bem interessante de participar. Bacana. Em 2019, será na cidade de Divino, aqui em Minas Gerais mesmo, dos dias 23 ao dia 27 de janeiro. Você é nosso convidado a participar. Muito inclusive. bem. E agora, olha só, recentemente ele recebeu o prêmio Alta Performance em Desenvolvimento Humano. Qual que é o foco desse prêmio? Sim, esse prêmio foi concedido a mim na cidade de João Molevade, inclusive recente, foi no dia 1º de dezembro, agora de 2018, e foi uma maneira de me homenagearem pelos trabalhos prestados na área de desenvolvimento humano, principalmente no desenvolvimento de líderes e equipes. Eu iniciei uma jornada em coaching em 2013, até costumo falar que comecei essa jornada por acaso, daqui a pouco vocês vão saber um pouco mais a respeito. Em 2014 fiz uma parceria com um profissional que tem mais de 22 anos no mercado, e para me valorizar, para valorizar o meu trabalho também como uma forma de reconhecimento do trabalho prestado ao longo desses anos e da parceria, eles me agraciaram com o prêmio Alta Performance em Desenvolvimento Humano, tanto no aspecto introspectivo, interpessoal e interpessoal. E eu explico o que é isso. Nós, como seres humanos, temos 2 vertentes. Temos a primeira, que é essa comunicação interna. Então, os treinamentos nossos e os programas de coaching contribuem para que a pessoa consiga abrir e melhorar a comunicação consigo. E a vertente externa, que é a relação minha com você, a relação nossa com o outro. O prêmio girou em torno basicamente disso daí. Bacana. Mas você não estava contando, né, que antes de ser coach, tiveram outras atividades, você teve outras atividades. Sim. Em que você trabalhou e quais os cursos você também fez, né? Qual foi a sua formação? Bacana. O meu início de carreira, eu tenho até orgulho de falar sobre isso, foi vendendo latinha de óleo. É mesmo? Vendendo latinha de óleo na rua. Isso finalzinho da década de 80, começo da década de 90. Depois eu fui da Guarda Mirim, passei por um período na Guarda Mirim, de 90 até 98, me tornei Guarda Mirim. Meu primeiro trabalho foi em uma empresa do ramo gráfico. Alguns anos depois eu me tornei sócio da empresa. Hoje ela não existe em Caratinga mais, ela existe em uma outra cidade. Vendi jornal durante um período também. Dei uma contribuição para o meu pai. Meu pai foi serralheiro, trabalhou inclusive na prefeitura em Caratinga. Nas horas vagas dava uma contribuição na serralheria. Agora, a minha carreira oficialmente, ela começou a sua segunda onda, como eu costumo chamar, quando eu fiz um curso técnico na área de informática. Então, fui técnico em informática. Naquela época eu gostava pouco de gente, mais de computador. Até que conheci a minha esposa. Inclusive, eu dei aula para ela. Depois de algum tempo, começamos a namorar. E anos depois, nos casamos. Depois da fase da informática, eu enveredei nos caminhos da administração. Na realidade, meu sonho era atuar na área de marketing. Como na região não tinha um curso de marketing, eu fiz o curso de administração na época. Me especializei na área de consultoria e gestão. E até aconteceu um fato. Eu estava no 4º período de administração e fui incentivado por uma professora a fazer um projeto, encaminhar para a FAPEMIG na época. O projeto foi aprovado e, por causa do projeto, nós desenvolvemos um workshop sobre marketing de serviços e ainda no 4º período de administração eu consegui
um primeiro contrato de consultoria em gestão, porque eu saí para visitar as empresas em Caratinga e um empresário achou interessante o trabalho e me convidou para fazer uma parceria. Mais tarde, eu conheci o coaching. E eu costumo dizer que eu me tornei coach meio que por acaso. Na ocasião, uma carta da minha esposa, e aí fica a dica. As mulheres são muito importantes na vida da gente. É preciso honrar as mulheres que são nossas ancestrais e também honrar nossas esposas, nossas irmãs. Eu me achava a última bolacha do pacote na ocasião. E a minha esposa escreveu para mim uma carta, pra você ter ideia do quanto era difícil conviver comigo nos bastidores. E coisa assim, muito simples. Cobrança demais, achar que eu era sempre o dono da razão, o dono da verdade. E na carta minha esposa pontuou alguns pontos que eram pontos de melhoria para mim. Eu fiquei assustado com aquilo. Fui procurar ajuda e fui pesquisar na internet, encontrei o termo coaching, isso em 2013, e pensei, acredito que isso vai me ajudar. Como não haviam profissionais aqui na região, eu resolvi fazer a formação, fiz minha formação em Belo Horizonte. E ao retornar, depois de um ano, eu percebi que se aquilo foi útil para mim e serviu para que eu me tornasse um ser humano melhor, um marido melhor, poderia ser útil para outras pessoas. Foi aí que eu comecei a atuar como profissional em coaching. Hoje é seu foco, você me disse aqui, que você se dedica ao coach de equipe, mas eu vou te fazer uma pergunta que é mais life coach. Legal. Nós começamos a falar no início, né, sobre essa virada de ano, as pessoas começam a querer ter uma vida diferente. Vêm os sonhos de mudança, né? Sim. Algumas chegam até fazer um planejamento, mas não conseguem seguir, às vezes não conseguem dar sequência ao que precisa ser feito, a tomar atitudes, ou às vezes começa e depois para. Dicas para essas pessoas que estão agora nos vendo, o que elas podem fazer? Você que está em casa ou de repente no trabalho nos assistindo, não importa onde você está. Eu até recomendo fortemente que você pare um instante aquilo que você está fazendo e dê uma olhada aqui nos meus olhos. Daqui a pouco você vai dar uma olhada nos olhos da Vanessa também. Existe um termo que está em voga, que é o termo procrastinação. E muitas pessoas falam de projetos, fazem as declarações de virada de ano, declarações de fim de ano. Porém, há algo fundamental que às vezes nós esquecemos. Precisamos ficarmos muito atentos. Eu vou te dizer o que é. Propósito. É preciso fazer um plano para 2019 baseado em um propósito. Tem um caso muito interessante, uma pessoa que eu atendi, por exemplo, e ela virou para mim e disse assim, Gleidson, eu não sei o que fazer porque eu reconheço que eu sou muito talentosa. Essa pessoa, inclusive, havia escrevido um livro, mas não tinha publicado ainda. E eu não sei o que está me impedindo de publicar o livro, porque eu tenho todos os recursos na mão. E à medida que nós fomos conversando, fomos fazendo um trabalho juntos, ela descobriu que o propósito dela e os valores dela como ser humano não estavam alinhados com o resultado que ela teria se publicasse o livro. O livro falava de espiritualidade. E para ela não podia ganhar dinheiro falando de espiritualidade. Ela não podia vender o livro. Então ela não conseguia ter êxito. Ela não conseguia. Ou seja, se você tem um sonho que por enquanto está passando pelo mundo das suas ideias, pense antes de transformar esse sonho num projeto escrito, qual é o propósito? O que você quer com esse sonho? É a primeira dica. A segunda dica, depois que você tiver muita clareza de qual é esse propósito, qual é o primeiro passo que se você der agora, inclusive antes de dar a virada do ano, qual é o primeiro passo que se você der agora, já começa a clarear, já aproxima você desse projeto. Então, olha, começou com um propósito, clareza, você tirou esse propósito, esse sonho da cabeça, escreveu, o primeiro passo que você vai dar. Vai lá e faz. Depois dá o segundo passo, o terceiro, o quarto, o quinto. Às vezes as pessoas se confundem e acham que para que ela tenha sucesso na vida, independente do que é sucesso para você, é preciso fazer um projeto mirabolante, é preciso ter uma mega blaster estratégia.
Quando, na realidade, o que é preciso é ter clareza de onde você quer chegar. Às vezes um projeto bem simples, né? Sim. Começando de passo a passo para chegar Sim. lá na meta final. Gleidson, você falou a dica, ficou muito life coach, ficou muito um termo técnico. E life coach, para quem não sabe, talvez você saiba, talvez não, relaciona-se a coach de vida. Dá um exemplo assim mais tranquilo, mais direto ao ponto, Gleidson. Eu vou dar um exemplo contando uma história curta para vocês. Imagine uma senhora, uma mãe, caminhando com um filho pela calçada em um dia que começa uma tempestade. E ela percebe que vai chover e ela não consegue um abrigo. O filhinho dela de 2 aninhos está com um ursinho na mão e de repente a tempestade começa a aumentar e esse ursinho da criança cai na enxurrada, cai na enchente. A mãe, olhando para sombrinha, descuida do filho que pula na correnteza para poder pegar o bonequinho, para poder pegar o ursinho. A criança não sabe nadar. E a mãe, que também não sabe nadar, mais que depressa, ela pula na correnteza e resgata a criança. O que fez com que essa mãe salvasse o filho da correnteza? Propósito. Propósito. E foco. Ela focou em uma única coisa: salvar o filho. Ela não olhou se a correnteza estava muito forte, se ela não sabia nadar. Ela simplesmente foi lá e fez uma única coisa. Então, de repente, você às vezes já realizou muito, eu tenho certeza que você realizou muito, mas chegou no momento que parou, é porque talvez você está olhando muito para a correnteza e esquecendo da essência, esquecendo do propósito. E para descobrir o propósito, um coach pode ajudar, né? Existem bloqueios internos, crenças internas que às vezes a pessoa não tem consciência, né, Gleidson? Sim. Olha, terminou o nosso tempo, o papo estava uma delícia, mas infelizmente o programa terminou. Eu queria te agradecer de coração pela participação, parabenizar pelo prêmio, né, pelo trabalho que você vem fazendo aí. Que Deus continue te abençoando. Amém. Gratidão a você também, gratidão a todos da Rede Docto, gratidão a você, telespectador, por estar conosco e por nos ouvir. Muito bem. Pois é, espero que você tenha gostado das dicas do Gleidson aí, né, que foram várias desde o primeiro bloco. E eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo Docto Entrevista. Até lá!